Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje vamos falar de uma doença que tem causado dor de cabeça para o trabalhador brasileiro. Ela é a segunda maior causa de afastamento do trabalhador no país e a terceira maior causa de aposentadoria precoce no Brasil. São as dores lombares, os problemas na coluna. E participa do programa de hoje meu amigo particular, devo bastante a ele. Quando eu tive a minha cirurgia, realizei diversas cirurgias no joelho, foi quem cuidou primeiramente da minha recuperação na fisioterapia, o doutor Alexandre Arantes. Eu não sou Roberto Carlos, doutor, mas que prazer rever você. Tudo bom comigo? Tudo bem, Ademir, o prazer é todo meu. A gente vai falar de coluna hoje, né? Na verdade, um caso de saúde pública, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, de 5 a cada 4 pessoas vão sofrer de dor lombar ou de algum problema que afete a coluna. 80% das pessoas, então? 80% da população mundial, é muita coisa. E a gente sabe que existem os fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, má postura, o tabagismo e até a depressão. E em cima disso a gente vai explanar sobre coluna hoje. Doutor, eu vejo que você trouxe até aqui um acessório. Vou pedir até para que os nossos câmeras, o nosso querido Jorge Alex e o Pimentel, dê um close aqui. Isso aqui é a coluna que todo cidadão tem, é isso? Com essas vértebras aqui, que são dezenas, não, doutor? Isso. Na verdade, Ademir, posso dar licença? Na verdade, a coluna é o nosso maior patrimônio, né? Então a gente está vendo aqui, na verdade é uma coluna, tá? Onde é composta, temos aqui o quadril, a região sacral, a lombar, a dorsal e a cervical. E eu vou explicar para vocês um pouquinho o que acontece com essas estruturas, uma estrutura bem projetada, né? Uma estrutura projetada para absorver cargas, tá? E que muitas vezes é maltratada devido a uma má postura, um sobrepeso, um desvio, tá? Na maioria das vezes, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba desenvolvendo algumas doenças relacionadas à coluna. Como quais, doutor? Uma escoliose, que é o desvio, né? Isso é muito comum nos adolescentes, a partir do estirão do crescimento, musculatura paravertebral não está preparada para esse crescimento da estrutura. Até precoce muitas vezes, não? E acaba acontecendo as alterações posturais, os desvios, né? Outro muito comum, esse é o que assusta mais, é a hiperlordose. A hiperlordose ela consiste num sacro horizontalizado, acima de 33 graus. Próximo do quadril. Próximo do quadril. Isso muito comum até pela anatomia, pelo biotipo da mulher brasileira, né? A hiperlordose está muito relacionada com aquele bumbum empinado. E o que... Doutor, não é querendo interromper, já interrompendo, como diria Jô Soares, isso é fato. As mulheres de cor mais escura, as negras, elas normalmente têm um bumbum mais avantajado. Elas estão mais propensas a ter esse tipo de doença que o senhor está explicando? Exatamente, Ademir. Devido à anatomia, a melanina, a genética, né? E assim, e eu vou além, tá? As alterações posturais na lombar, elas se iniciam pelo pé, no tipo de pisada. Tá? Então, se a gente reparar, aquelas pessoas que têm um bumbum, uma hiperlordose, se a gente for reparar no tipo de pisada, elas vão pisar para dentro. Vai ter um joelho mais em X, tá? Vai ser um joelho valgo, e com isso vai proporcionar essa horizontalização do sacro. E aí as dores são comuns? Num primeiro instante não, num primeiro instante a gente consegue equilibrar, consegue um equilíbrio devido à musculatura forte, não está num processo de desgaste, está num processo de maturação ainda. Sim. Existe um processo de maturação que a gente inicia esse processo de maturação do nascimento e vai até os 25 anos. Após os 25 anos a gente inicia os processos degenerativos.
E isso inclui a coluna também. 25 anos? 25 doutor? anos. Então, tinha 25 não está no auge da idade? Então, tinha um estudo que eles falavam que é aos 30 anos que se iniciava. Sim. Nesses últimos congressos já conseguiram provar, com trabalhos científicos, que o processo de maturação ele vai até os 25 anos. Então seria inviável, impossível, que uma pessoa ficasse inércia por 5 anos e começasse a degenerativo só aos 30. Então, assim, não, terminou a fase de maturação, inicia a fase degenerativa. É automático. É automático. E o que a gente tem de concreto com isso, né? Temos que cuidar bem da nossa coluna. Então, eu digo, até na parte trabalho, né, que é a parte laborativa, que é onde a gente vê mais as incidências de afastamento, na nossa adolescência, está maturando ainda, está desenvolvendo, né? Então, é legal que a gente tenha uma consciência corporal sempre bem trabalhada, bem orientada, até pela postura, andar sempre com a cabeça erguida, com o ombro ereto, e isso vai ajudar bastante lá na frente, que a gente não tenha os problemas da coluna tão precocemente. Doutor, o senhor classificou aí que a coluna ela tem três divisões. Isso. É a parte lombar, a cervical e a intermediária, qual é o nome? Torácica ou dorsal. Por quê? Posso estar enganado, se eu estiver equivocado, o senhor é profissional, o senhor me corrige. Os grandes problemas, efetivamente, em maior quantidade, são na parte lombar, não? Na região lombar. Isso, alguns fatores acabam contribuindo. Como, por exemplo, permanecer por um período de tempo prolongado na posição sentada, onde a gente vai ter uma descarga de peso muito excessiva, e principalmente sobre L4, L5, L5, S1, que são as últimas vértebras, né? E na posição em pé. Quando fico muito tempo na posição em pé, numa postura indesejada, eu acabo desenvolvendo sobrecarga sobre as estruturas. E uma coisa legal, Ademir, é a respeito dos núcleos, né? Porque os núcleos, eles se envelhecem, são o núcleo pulposo, os discos intervertebrais, eles vão desgastando. Então a gente escuta muito assim, poxa, uma senhora de 50, 60 anos, poxa, mas a minha altura era 1,60 m, hoje eu tenho 1,58 m, 1,57 m, são 3 centímetros. Que é uma diferença significativa, não? Isso devido ao quê? Ao desgaste dos núcleos. É uma coisa interessante que às vezes as pessoas, por não saber, acabam falando assim, estou diminuindo. E na verdade o que ela está perdendo? Ela está perdendo a sua estrutura. E isso também acaba causando dores ou nem sempre, doutor? Dor. E assim, na maioria das vezes acompanha com quadros de formigamento, com quadros de perda de mobilidade. É uma coisa que mais preocupa hoje, essa falta de mobilidade. A pessoa vai perdendo mobilidade, ela acaba desenvolvendo outras doenças, né, que a gente chama de doenças oportunistas, que as pessoas... Hoje nem tanto, Ademir. Antigamente, chegava no médico, uma dor lombar, o médico pedia repouso. Hoje não, ele já pede para você ir fortalecer. Hoje ele já pede para você fazer um trabalho de pilates, uma hidroginástica. Fisioterapia também, não? Fisioterapia, com certeza, é isso. Alongamento, pilates, tudo dentro da área da fisioterapia, né? A área da reabilitação. A parte do condicionamento físico, aí a gente acaba encaminhando para o educador físico, que é um profissional mais capacitado nessa parte de condicionar. Porque eles atribuem também a dor lombar a uma coisa muito importante, que é o sobrepeso, a obesidade. Então, assim, aquela pessoa com um abdômen mais protuso, aquela pessoa que já está alterando o seu eixo, o seu centro de gravidade, ela já vai ter uma predisposição a desenvolver a dor lombar. E é lamentável, e nós vamos falar isso no próximo bloco. Este é o programa Momento Saúde, estamos recebendo o fisioterapeuta Dr. Alexandre Arantes. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
Muito bem, retornamos para o segundo bloco da edição de hoje do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje estamos falando de um importante componente do corpo humano, a coluna. Repito, ela é a segunda maior causa de afastamento dos trabalhadores do Brasil e a terceira maior causa de aposentadoria precoce. E recebemos em nossos estúdios o Dr. Alexandre Arantes, fisioterapeuta, especialista no tratamento das dores, não só lombares, como também da cervical e tudo que se refere à coluna. Doutor Alexandre, e eu creio que a identificação dos problemas da coluna também deva ser um fator, além de importante, difícil para o profissional para que o paciente faça a sua devida reabilitação, não? Ou como diria aquele apresentador que desistiu de ser candidato a prefeito de São Paulo, ou eu estou errado? Não, Ademir, você está certo. Na verdade, os exames de imagem, né, é um forte aliado hoje para o fisioterapeuta. Um dos exames de imagem mais usado hoje é o raio-x, né, que a gente conhece. Porém, o raio-x ele me dá uma visão apenas óssea. Então, através do raio-x eu consigo identificar uma escoliose, uma hiperlordose, uma espondiloartrose, mas eu não consigo identificar as estruturas moles, que são ligamento, não consigo nervo. Então, assim, eu preciso do exame complementar que me dê uma condição ainda melhor de avaliação, que seria uma ressonância magnética. Isso em cima da queixa. Essa é cara, hein, doutor? Então, mas é um exame complementar é o mais muito eficaz. Importante, exatamente. Principalmente referindo à coluna, que a gente sabe que tem o nervo, né? O nervo ciático, né? Que nem é o José que virou o Zé. Na verdade, o nervo ciático é o isquiático, o nome dele. Aí ele virou ciático. Esse aí afasta muita gente, hein, doutor? Esse afasta muita gente. Hoje acontece também os superdiagnósticos, né? Que na verdade, às vezes a pessoa tem uma hérnia, mas ela não desenvolve dor. Ela tem uma hérnia, a hérnia está quietinha. Ela vai desenvolver dor se houver compressão em cima dessa hérnia, se ela tiver uma sobrecarga. Então, se ela tiver um pinçamento de uma terminação nervosa, com certeza ela vai sentir alguns sintomas, como formigamento, diminuição de força, né, parestesia, perda do movimento, em membros inferiores, tá? E existem outros exames também, densitometria óssea, mas utilizado muito em mulher, por causa de osteoporose, osteopenia, né? Eu tenho a cintilografia óssea, que já são exames que vão além, tá? Mas existe muita coisa a ser estudado, a ser pesquisado, principalmente entender a doença. Além da parte clínica, né? O profissional identifica apenas no toque, alguns exames na clínica, o fisioterapeuta, não, doutor? Sim, Ademir, existem os testes específicos, existem toda uma metodologia para uma boa anamnese, até para uma identificação. Muitas vezes a pessoa está desenvolvendo essa dor momentânea, mas há tempos atrás sofreu uma queda, sofreu um traumatismo. Eu costumo passar para eles a seguinte mensagem, né? Ou a seguinte ideia. Um carro desalinhado, ele vai ter um desgaste. Sim. Uma pessoa com desvio postural, ela também vai ter um desgaste. Então, assim, a vida vai cobrar, o tempo vai cobrar. Ela não vai sentir dor com 25, 30 anos, ela vai sentir dor com 50, com 60. A dor, a gente tem que se projetar sempre, porque assim, né, a gente colocou no início do programa, 80% da população mundial vão sofrer pelo menos uma crise de dor lombar. Sim. É muita coisa, mas eles estão colocando uma crise. Uma crise é uma lombalgia, uma dor lombar, uma dor localizada, tá? Não uma lombociatalgia, que já é um comprometimento maior, que eu já vou ter uma hérnia de disco, vou ter um abaulamento, vou ter uma protusão. Enfim, eu já vou ter um componente a mais, uma preocupação a mais. E, doutor, no começo do programa, aqui nos bastidores, a gente conversava a respeito das categorias, ou melhor, daquilo que proporciona essas dores na coluna, que são o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade e acho que eu estou esquecendo de alguma. A má postura e a depressão.
É claro que estou falando em termos de quantidade. Qual dessas 5 causas tem sido em maior incidência para que esses problemas ocorram? Olha, Ademir, a que tem a maior incidência, ou que leva, ou que gera a maior predisposição, acredito que seja o sedentarismo. Porque o sedentarismo... Sedentarismo já também com a obesidade, né? Exatamente, porque ela vai ser um ciclo, né? Vai levar a pessoa a uma inatividade, uma diminuição de força, uma fraqueza de musculatura paravertebral, um aumento, né, da protusão abdominal, né, que é a barriga, que isso vai causar o quê? Uma compressão nas estruturas. Então, o sedentarismo, além do que, ele acaba gerando outras doenças, que a gente acaba chamando de doenças oportunistas. O joelho é uma delas, não, doutor? Sobrecarga no joelho, né, na estrutura. Então, assim, eu vou começar a ter sobrecarga no tornozelo, vou ter sobrecarga no joelho, vou ter sobrecarga na coluna. Então, assim, eu não consigo dividir o corpo humano. O corpo humano eu tenho que ter sempre uma visão global. Então, o que acaba acontecendo hoje com esses pacientes? Quando eles chegam na clínica para tratamento, a gente foca muito na queixa principal, que é a dor lombar, e esquece do resto. Eu acho que o sucesso terapêutico, acho que está na avaliação, na anamnese. Você se preocupar com o todo, ter uma visão global do doente, tentar entender o mecanismo da dor, o que está levando ele a sentir essa dor. Será que essa dor é por compressão? Será que essa dor é por uma inflamação? Ou serão outros problemas, né, extra? Doutor, o senhor falou em tabagismo e falou também em depressão. Desculpa, mas eu como leigo no assunto, e a grande maioria da população também, como é que a depressão leva o cidadão a ter dor lombar? E o tabagismo também? A depressão a partir do imobilismo, né? Da falta de ânimo, do aumento do estresse, da geração de tensão, né? A tensão gera toxinas, libera muitas toxinas no organismo. E a gente sabe que a coluna, ela... Sensível, né? Ela tem muita inervação, né? E essas inervações, elas acabam gerando tensão. E o que é mais comum na pessoa depressiva? Ela tem muita dor cervical. Não é aquela dor lombar, é uma dor cervical. Na verdade, Ademir, às vezes é até o inverso. A pessoa acaba desenvolvendo uma dor lombar e depois ela acaba desenvolvendo uma depressão. Por incapacidade, por não conseguir mais fazer o que ela fazia antes. É bem complexo. Já o tabagismo é por fibrose. Vai fibrosando, eu vou perdendo vascularização, não consigo oxigenar com muita eficácia as células. A minha coluna, ela sofre um envelhecimento precoce, né? Porque na verdade não é só na coluna, né, que vai fazer mal. Vai fazer mal no sistema inteiro. E doutor, no seu dia a dia profissional, o senhor também lida muito com problemas de coluna ou o senhor trabalha com outras áreas? Olha, Ademir, hoje o que acomete mais é coluna. Assim, o maior foco aparece, tem outras doenças, tem uma como esporão do calcâneo, aparece bastante, doenças ligamentares de joelho, relacionadas também ao desgaste, mas a coluna ainda ela é a campeã. Então a coluna ela é a maior procura, ela é a maior queixa, porque acaba incapacitando e acaba gerando às vezes até conflitos familiares, né? Porque a pessoa acaba não dormindo, acaba perdendo noite de sono, com isso aumentando a irritabilidade, aumentando o estresse. A pessoa acaba se isolando do convívio social. E o senhor também lida com a parte de acupuntura, não, doutor? Isso, ainda continua ou não? Continuo. A acupuntura é um forte aliado também, como os exames de imagem, acaba vindo para somar, né? É claro que a acupuntura, se for uma doença compressiva, alguma coisa, a gente não consegue, mas eu acabo usando a acupuntura como uma forte maneira para quê? Colocar esse paciente para relaxar um pouquinho, para equilibrar uns hormônios, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, melhorar um pouquinho a autoestima. Então a pessoa acaba acalmando. Então a acupuntura nesse ponto, ela é muito favorável para aquele tipo de paciente que ele está tenso, né? A acupuntura a gente consegue fazer analgesia, consegue liberar um fator anti-inflamatório. Então assim, tenho bons resultados com a acupuntura, os pacientes gostam
gostam muito dos resultados. É uma terapia que ela é indolor, não sente dor. Por se tratar de agulha, a pessoa fica assim, nossa, é um procedimento invasivo, vou sentir são agulhas dor. finas. São agulhas finas e assim, são pontos específicos, né? São meridianos. Foge um pouquinho da nossa medicina ocidental, né? Essa Sim. medicina medicamentosa, né? A gente já fala de medicina tradicional chinesa e alguns tabus sempre acabam surgindo. Tem médicos que vão a favor, tem médicos que vão contra, tem médicos que vão te indicar. Enfim, ainda existe muita coisa a ser estudada também. Muito bem, este é o Momento Saúde, prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo o Dr. Alexandre Arantes em nossos estúdios, falando sobre a coluna. Vamos a um breve intervalo e retornamos para o último bloco. Não saia daí. Retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, prestação de serviço ao telespectador. Recebemos o Dr. Alexandre Arantes, fisioterapeuta, conhecidíssimo aqui na cidade, na região, para falar sobre a coluna. Já falamos como as origens da doença e agora precisamos falar também um pouco do diagnóstico de como combater tudo isso, doutor. Qual a maneira do paciente, daquele que sofre dores, depois de identificado o problema, combater essas dores que acabam perturbando bastante? Bom, Ademir, primeiro a melhor coisa é prevenir, né? Não chegar nesse estágio. Hoje, a melhor maneira de se prevenir esses problemas relacionados à coluna é manter uma boa postura, evitar o desgaste excessivo, como carregar pesos, né? Posturas indesejáveis, como abaixar sem flexionar os joelhos. Hoje a gente vê muito isso acontecer. A gente tem que usar o sistema de alavancas do nosso corpo. Verdade. A gente tem que flexionar os joelhos, não flexionar a coluna. O que a gente vê muito acontecer é a pessoa flexionar a coluna e a perna fica esticada, e ela vai lá e pega o peso. E o que eu sempre coloco para os pacientes do consultório é que a dor, ela não é por causa do peso, por causa do jeito que você está se abaixando, do jeito que você está cuidando dessa coluna. Na hora de dormir, existem alguns coxins de posicionamento que são muito importantes. Uma técnica também chamada técnica de Mackenzie, né, que é essa técnica de posicionamento, que são os travesseiros entre os joelhos, né, a pessoa de lado, coloca o travesseiro ali, ela já vai aliviar a tensão sobre a coluna. Joelhos também embaixo dos joelhos, quando a pessoa quiser dormir de barriga para cima, também alivia bastante. E outras maneiras, eu acho que manter uma atividade física regular, né? Se controlar no que diz respeito a peso, a estrutura. A gula. E assim, o vilão hoje é o sobrepeso. O vilão hoje é o sobrepeso, porque ele altera o seu centro de gravidade, ele altera a sua postura, e com isso você acaba fazendo o quê? Uma compressão das estruturas lombares, devido a essa protusão abdominal. O que eu quero deixar claro é assim, não existe uma receita de bolo. Sim. Existe o quê? Existe estudo, existe trabalho em cima, e que esses trabalhos estão direcionando a quê? Atividade física. A pessoa hoje que faz um fortalecimento de musculatura específica, principalmente musculatura abdominal, musculatura paravertebral, elas vão sofrer menos com dores lombar. Uma pessoa que faz um alongamento regular, para que é o alongamento? Para relaxar as estruturas, liberar as tensões, liberar esse estresse do dia a dia. Hoje, devido à globalização, é tudo muito rápido, né? Hoje um fator que me chama a atenção é o uso excessivo do celular, o uso excessivo, a pessoa, tu vai nos lugares, tá todo mundo no celular, de cabeça baixa. Não tem mais relações humanas, né, doutor? Não, eu não digo nem no fato da relação humana, porque geralmente essa pessoa depois ela olha para tu e fala assim, eu tô com uma dor na região cervical, eu tô com uma dor no pescoço. Tá aqui, né? Exatamente, por causa do desvio. E ela acaba gerando essa protusão, essa anteriorização de cabeça. Eu estou gerando tensão nas estruturas. Então, assim, mas isso é comum, gente, isso faz parte hoje do nosso mundo. Dia hoje a gente não consegue mais viver sem essa tecnologia. É a globalização. A globalização.
Eu digo assim, olha, ficou muito tempo com a cabeça baixa? Olha, dá uma alongada, pescoço para o lado, pescoço para o outro lado, abaixa, mais um pouquinho, vai lá atrás, faz os exercícios. O boxeador faz muito esse alongamento, faz os exercícios compensatórios, porque o boxeador ele trabalha muito a região cervical, e a esquiva, né? Porque na verdade ele tem que a absorção do impacto do boxeador está muito na região da cervical, né? Então por isso que é comum você ver antes de uma luta o lutador... Ele tá trabalhando ali aquela região porque ela vai ser usada. Porém, eles fazem um trabalho diferenciado também para essa região, porque se uma pessoa comum começar a fazer muito movimento para um lado, para o outro com a região cervical, ela pode vir a referir algum tipo de dor ou desenvolver algum processo inflamatório. Uma coisa legal hoje que eu desenvolvo aqui no nosso município, na nossa cidade, é a ginástica laboral, né, que a gente chama de saúde ocupacional, saúde do trabalhador, né? Tem um projeto hoje desenvolvido na HS, Funilaria e Pintura, que a gente vem aí 4 anos com um trabalho, 30 minutos de atividade laborativa, são 4 anos sem nenhum afastamento relacionado à coluna ou à parte relacionada musculoesquelética, né? No fim do ano passado comecei esse mesmo trabalho lá no primeiro DP e a gente já está galgando frutos. E esse trabalho o senhor faz diariamente, doutor? 2 vezes na semana. Quanto tempo de duração? Cara? 30 minutos. Para cada setor, apenas 30 minutos, é o suficiente. É claro que se houvesse uma continuidade, todos os dias, a gente orienta o colaborador que ele faça em casa. Na verdade, esse projeto é mais para desenvolver ou dar a condição dela conhecer que existe uma perspectiva de tratamento ou de prevenção que não leve ela a desenvolver a doença. Hoje a gente tem que pensar numa coisa. Hoje eu tenho esse corpo, tenho essa estrutura. Daqui 10 anos, eu tenho que ter esse corpo e essa estrutura. Difícil, doutor. Por quê? Porque a idade biológica a gente consegue mudar. A cronológica, a que está lá no RG, é impossível. Mas a biológica, que nem eu passo sempre essa ideia. Se eu me manter com uma cabeça boa, ativo, uma pessoa preocupada em manter o quê? Um equilíbrio. Porque a palavra é equilíbrio. Eu não preciso... Não existe o não. Não posso isso, não posso aquilo. Não, eu posso tudo. Desde que seja de uma maneira equilibrada. E o que a gente vê hoje são pessoas doentes, né? Muitas vezes o SUS não ampara de uma maneira que deveria amparar, né? As pessoas afastadas. E assim, eu traço uma ideia de que a pessoa passou de 1 ano de afastamento, ela não volta mais. Acho que o tratamento ele tem que ser um tratamento precoce, uma fisioterapia resolutiva, porque a pessoa, Ademir, ela acaba desenvolvendo outras doenças, aí acaba doendo o joelho, acaba doendo o tornozelo, aquele afastamento que era só por coluna, já não vai ser mais por coluna, vai ser um afastamento por depressão, e enfim, a gente tem que ter muito cuidado para lidar com esse tipo de paciente. Ele é um paciente muitas vezes marginalizado, é um paciente que muitas vezes ele é maltratado, muitas vezes ele não tem o atendimento que ele deveria ter, não tem a atenção que deveria ser realmente oferecida, porque existe muita desconfiança. Eu falo sempre que a dor é subjetiva. Se você me falar, minha dor é 10, eu sempre te perguntava, Ademir, quanto está doendo? Verdade. 10, eu vou acreditar que é 10. Se eu falar que é 5, vamos forçar mais um pouquinho, com uma dor 5 dá para aguentar. E muitas vezes nem isso é perguntado, nem isso é questionado. Existem vários pacientes que eu já atendi, que às vezes eles chegam para uma avaliação e falam assim, nem toquei, já está doendo. Então eu consigo também desenvolver alguns testes que a gente sabe se a pessoa está mentindo, se realmente existe a dor ou se não existe a dor, né? Uma pessoa que consegue fazer uma flexão de tronco, que encosta a mão no chão, não tem dor lombar. Concordo. Né? Então, assim, só que existe muito oportunismo nisso, né? Hoje a gente sabe, às vezes o que tem a dor, o que tem a doença, ele paga pelo que não tem. Exatamente. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
E nessa esfera, né, que eu digo, nessa esfera holística, existem muitos tratamentos, como a acupuntura, o Pilates está ajudando bastante hoje em dia, por causa dessa parte do fortalecimento, do condicionamento. Tem a hidroginástica, que é um tratamento que eu não tenho impacto, eu não tenho ação da gravidade. Então, dentro da água eu consigo executar alguns movimentos que fora da água seriam impossíveis. E acaba trabalhando o quê? Um outro lado, que você trabalha a autoestima. Então, a partir do momento que você consegue colocar o seu paciente para ele desenvolver uma atividade prazerosa, com certeza ele vai ter uma diminuição da dor. Com certeza. A partir do momento que você olhar para ele, com aquele olhar, você vai conseguir, ele acaba conseguindo. E hoje, isso era para ter deixado claro, que hoje o SUS ele conseguiu classificar em 3 graus, né, a hérnia de disco. O grau 1, tratável, com fisioterapia. O grau 2, tratável também com fisioterapia. E o grau 3, eles falam que é um grau cirúrgico. Que aí eles já vão encaminhar para a cirurgia, né? Essa cirurgia se estende. Mas esse paciente em grau 3, a gente já imagina aquele paciente obeso, tomando ansiolítico, tomando antidepressivo, né? Aquele paciente que já não consegue mais realizar as suas atividades de vida diária, né? Aquele paciente que já tem uma dificuldade de tomar banho, aquele paciente que já tem uma dificuldade de se vestir. Uma das coisas que eu chamo a atenção, né, Ademir? A pessoa quando vai colocar uma calça, que ela vai vestir uma calça, sempre fala assim, apoia. Não fica equilibrando em cima de um pé, né? Porque a gente tem essa mania, às vezes vai colocar calça, vai equilibrando em cima de um pé. Se você já tiver uma predisposição, se tiver uma hérnia, se tiver uma protusão, você pode desenvolver ali uma dor lombar, né? Por quê? Por tensão, por aumento de tensão naquela região. Com as palavras do Dr. Alexandre Arantes, vamos finalizando o Momento Saúde edição de hoje, prometendo retornar em breve, dentro da programação da TV Câmara, com mais uma edição inédita no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.